Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso EBDcast, o nosso podcast sobre direito. E hoje estamos aqui novamente, eu, o Bruno, meu sócio, a Luísa, minha sócia, para tratarmos de mais um episódio sobre o nosso livro Herança ou Legado, o que você deixará para a próxima geração. É um episódio, né, na verdade, está vindo de uma sequência de episódios. Nós temos aí 5 episódios para tratarmos aí do livro Herança ou Legado que você deixará para a próxima geração, onde nós abordaremos aí todos os assuntos, todos os capítulos desse projeto incrível que eu, Bruno e a Luísa construímos para vocês. Então, se vocês não assistiram o nosso primeiro episódio, onde nós tratamos especificamente sobre a nossa motivação, né, da escrita e da construção desse livro, fica aqui o nosso convite para que vocês possam assisti-lo aí numa próxima oportunidade. E nesse momento, então, a gente já começa tratando do capítulo 1, né, do nosso livro, e o tema em especial desse capítulo é a empresa familiar sobre um ponto de vista jurídico. E nesse ponto, Bruno, eu já vou passar a palavra para você, para que você possa nos trazer, né, já que nós abordamos aí no nosso capítulo primeiro do livro, o como, né, e de que modo aquele contexto que nós vivemos da pandemia do Covid-19 impactou os negócios e as empresas familiares. Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Satisfação também estar aqui com vocês novamente e no direto ao ponto. Acho que a pandemia, ela impactou a sociedade como um todo, né? A gente nunca imaginava passar pelo que passamos e naturalmente, quando a gente está diante de um cenário adverso que não é controlável por nós, isso naturalmente nos tira e nos leva para uma zona de esforço que a gente não sabe nem onde apoiar. Eu acho que esse desafio, trazendo para as empresas familiares, ele traz um despertar de consciência para muitas e muitas situações. Muitas situações no sentido de que as empresas, em muitas atividades, elas tiveram que se reinventar, né? Elas tiveram que se restabelecer, elas tiveram que mudar a política de venda, por exemplo, partindo para a exploração da venda no e-commerce, né? Porque com os estabelecimentos fechados, obviamente, eu corro um risco de insolvência. A questão que nós tivemos do isolamento social, isso trouxe consequências nefastas para alguns segmentos. Eu não me esqueço, inclusive, que, em especial, os lojistas, não só eles, obviamente muitos outros, mas até porque nós tivemos alguns clientes nesse sentido, que atuam em shopping center, tiveram assim prejuízos significativos, porque existia a taxa do condomínio, o rateio, né, das despesas ainda que sejam proporcionais, a locação que tinha que pagar, os empregados para você continuar garantindo. Enfim, como é que você sobrevive num cenário de tanta adversidade? Ao mesmo tempo, eu acredito que nos provocou várias reflexões. A primeira reflexão que eu posso destacar, e acredito que a gente trabalha isso dentro do nosso livro, está relacionado às empresas familiares, a ela revisitar o teu plano de negócio, o teu modelo de negócio, as suas rotinas, o seu processo, o teu planejamento estratégico, porque ela efetivamente precisava trabalhar de uma maneira que ela conseguisse prosperar. E em razão até da afinidade que existe entre os sócios, dentro de uma dinâmica de uma empresa familiar, a gente tem duas situações extremadas e opostas, né? Aqueles que, obviamente, estreitaram melhor o relacionamento, afinando, portanto, os valores que os unem enquanto sócios, e aqueles que conseguiram talvez enxergar melhor as diferenças que existem entre eles, mesmo sendo família. Até porque no âmbito familiar a gente tem um desafio muito grande, né? Dentro da dinâmica do affectio societatis, essa relação de afinidade, de confiança que existe entre os sócios, na empresa familiar, ela traz um desafio um pouco maior, porque a Emília é minha irmã, então eu confio muito na Emília. Isso faz, naturalmente, Emília, com que eu e você a gente não se preocupe tanto com a instrumentalização
das nossas regras, a gente não preveja nas nossas estruturas societárias direito de retirada, exclusão, eventos adversos que são inerentes ao exercício de uma atividade empresária que fazem parte da vida. Ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso tirou todos nós, inclusive empresários, da zona de conforto, fazendo com que a gente enxergasse a nossa vulnerabilidade. Tá, eu toquei o meu negócio até aqui, eu construí o que eu construí, hoje eu tenho 70 anos de idade, não tenho a mesma disposição que eu tinha antes, e se amanhã eu não tiver mais condições de seguir, porque eu fui acometido por uma doença, ou porque eu realmente parti, como é que fica isso que eu construí? Como é que eu planejei tudo isso? Será que eu fiz algum plano? Isso casa muito, inclusive, se eu não me engano, a Luísa compartilhou, foi a primeira a compartilhar, depois eu fui lá e furtei os slides dela. Um estudo da KPMG que mediu o índice de maturidade das empresas e que chegou à conclusão que 76% das empresas familiares não possuem um plano de continuidade dos seus negócios. E isso veio, se me permite, né, já entrando na pandemia, né? Foi na pandemia. Porque o que acontece? A pandemia, ela trouxe muita insegurança, né? Tanto nessa questão da pessoa física, mas da jurídica, então, e os modelos de negócio em que as pessoas jurídicas e físicas estavam todas ali sem essa divisão de núcleos, sabe, formal, trouxe pânico. Essa que é verdade. Então, a pandemia, ela trouxe luz para muitos problemas que estavam a todo tempo escondidos debaixo do tapete. E a gente precisou, enquanto pessoa, enquanto ser humano, especialmente enquanto empresário, a gente precisou lidar com o problema de frente, olhando o tamanho do bichão que a gente tinha de frente. Então, quais eram as dificuldades ali e a gente precisava enfrentar. Então, foi um momento muito difícil, e a gente que esteve ao lado de empresários, de empresas, né, a gente viu isso acontecer. O dinheiro subiu do mercado porque todo mundo tinha medo. Então, a saúde, a sobrevivência era o grande objetivo. Então, ao mesmo tempo que trouxe luz, deixou a gente ver onde moravam ali os buracos que a gente precisava tratar. Só que também mostrou pra gente quais eram as forças da família empresária. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Então, a pandemia trouxe muita coisa que a gente olhou pro espelho e falou, poxa, tá errado o nosso modelo de negócio. Poxa, a nossa empresa não tem maturidade de ter um plano de futuro. Ela não tem um planejamento estratégico pensando no ano. Imagina se ela tá pensando em 5 anos, em 10 anos. Ok, tudo bem. Mas mais do que isso, eu acho que a pandemia, ela trouxe não só luz, mas ela trouxe essa questão da força da família empresária. Então, mostrou pra gente que as famílias, né, existe um elo ali mútuo de confiança. Então, existem problemas, e nós vamos falar disso um pouco aqui mais na frente, eu sei, mas existem conflitos, existem pontos que precisam ser olhados com mais cuidado? Sim, com certeza. Mas a gente tem força. E eu acho que na pandemia a gente pôde observar como essas empresas, elas caíram, uma queda muito grande, e de repente elas voltaram, né? E hoje as pesquisas já estão aparecendo, já estão sendo concluídas nesse sentido, do quanto as empresas familiares cresceram nesse processo todo, justamente por conseguirem olhar e falar, não, peraí, com a gente tem que voltar pra dentro. Quem tava fora do negócio foi pra dentro do negócio, quem tava só no comercial voltou pra olhar pra todos os aspectos, o financeiro, venda, tudo. Então, realmente você vê que essa é a grande força. Então, eu acho que a pandemia trouxe coisas bem difíceis, mas assim, esse foi o ponto. O que a gente pôde verificar é que, assim, nesse contexto de pandemia, as empresas familiares conseguiram, a duras penas, mas conseguiram se reerguer,
né? Justamente porque, apesar das fraquezas, né, de não ter plano de negócios ou de não ter uma estrutura, reserva né, de caixa, uma estrutura financeira, uma reserva de caixa, mas elas têm algo que liga elas, que sustenta elas, que é algo que está ligado ali ao sangue, né? Ao valor, né? Assim, ao valor da família, ao valor do negócio, a sobrevivência da família. Então, isso é o que a gente conseguiu perceber que sustentou e que fez com que essas empresas familiares dessem um salto para olhar para a profissionalização, mas olhar para a profissionalização sempre pautado naquilo que as une, né? Que une esses membros, que são esses valores, que são esse elo consanguíneo que existe, né? Entre os membros dessa família. E essa força que faz essas famílias, esses empresários, não olhar só para a herança e sim para o legado. É exatamente essa força que a gente teve, assim, foi possível conviver diretamente com isso. E vocês devem estar se perguntando aí, poxa, mas esses advogados são muito ousados, né? Onde que entra o aspecto jurídico da empresa? Pois é, eles estão aí falando sobre situações que sequer são afetas à formação profissional deles e tal. Mas, pessoal, reflita comigo. E sempre foi uma queixa minha e acho que encontramos as respostas ao longo da nossa jornada profissional. E essas respostas estão na governança. E a proposta do livro é, inclusive, discutir o seguinte: a herança é o legado, o que você deixará para a próxima geração, e, na verdade, qual é o papel da holding e da governança como instrumentos eficientes, assertivos na construção da sucessão familiar. Então, imagina que eu tenho um discurso e a minha ação não corresponde ao discurso. É complicado, né? A gente vê muito isso no dia a dia. Então imagina agora que eu construí aqui um carro, mas eu não tenho quem pilote esse carro. Qual é a serventia desse carro? Né? Como é que ele vai me atender? Qual que é a utilidade desse veículo para mim? Eu construí uma casa que eu tenho um monte de espaço perdido na casa, que eu não uso esse espaço e eu utilizo só o quarto e a sala. Qual a finalidade dessa casa para mim? A mesma regra, de uma maneira muito simplista, que trazendo a gente olha para as estruturas societárias. Eu tenho um contrato social, um conjunto de regramento, mas eu não tenho um nível profissional adequado no meu negócio que corresponda a uma boa estrutura societária desenhada. Ou às vezes, e só talvez, né, eu tenho às vezes uma estrutura profissional extremamente significativa e podem acreditar, muitas empresas elas têm valores sólidos, a maioria, quase todas, ela tem uma cultura presente, só que em boa parte isso não está escrito, essa regra não está instrumentalizada. E aí como é que eu comunico isso para o consumidor, para os meus colaboradores? Como é que eu faço isso ganhar perenidade, capilaridade, na verdade, dentro da estrutura? E isso facilitar, inclusive, no meu processo de contratação de profissionais que vão trabalhar, que tenham valores afins ao nosso, que compreendam a nossa cultura do nosso negócio. Enfim, então às vezes eu tenho um modelo estrutural, um modelo profissional já de gestão da empresa, um negócio que roda muito bem, que é sensacional, mas no aspecto contratual eu estou desprotegido porque eu não tenho regra para tratar nenhum evento da vida. E de repente surge um divórcio. E de repente surge um falecimento, e de repente surge tantos outros eventos. O problema, e talvez o maior desafio, está muito ligado ao nosso altruísmo, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Acho que está mais ou menos Bruno, dentro dessa mas a dinâmica. gente tem bastante para falar disso, dessas estruturas aí societárias e da profissionalização do negócio no nosso próximo episódio, que nós vamos estar tratando aí da governança efetivamente, da só deixar estrutura aquele de governança. Gostinho de quero mais, Mas o Bruno sabe? já deixou aqui um spoiler, né, do que a gente vai tratar com mais clareza aí no próximo episódio. Mas voltando aqui na questão da pandemia, e a gente estava fazendo aqui as considerações do que estava sustentando, o que sustentou as empresas familiares, e a gente levantando aqui a questão da consanguinidade, daquilo que de fato liga os membros dessa empresa familiar, né? Das forças da empresa familiar, e justamente por quê? Porque, e aí levando do ponto de vista jurídico, a empresa
empresa por si só, ela tem como objetivo aferir lucro. Né? Então, quando a gente está diante de um contexto empresarial que não tem esse elo consanguíneo, que não tem esses valores nascidos ali, né, da própria família, o que se busca efetivamente nessa atividade empresarial é lucro. E aí, naquele contexto pandêmico, o lucro, né, foi embora, né? O lucro das empresas, né, da grande maioria delas, né, de vários segmentos, tiveram os lucros prejudicados, e aí foi onde a gente viu várias empresas fecharem as portas, várias empresas encerrarem as suas atividades, porque tem como objetivo o lucro. E aí, Bruno, eu queria que você trouxesse aqui para nós, de uma forma aqui bastante leve, né, já que o nosso livro tem essa proposta, o conceito de empresa, para que a gente possa ter aí, para que os nossos ouvintes, né, tenham aí com clareza a diferenciação da empresa e aquela que é a empresa familiar, aquela que não é a empresa familiar. Traz aí para nós. Vou fazer uma rápida brincadeira aqui, ao saudosismo que bate da docência na graduação, né? A empresa, do ponto de vista jurídico, ela é apenas o suporte organizacional para a exploração e exercício de uma atividade econômica. Não? Então, ela é formada por um tripé empresarial, onde eu tenho estabelecimento, pessoa, o sujeito que explora a atividade empresarial, e o negócio em si que forma essa empresa, obviamente um ente abstrato. Tanto é que quem é legitimado e possui a individualidade própria, a autonomia e a responsabilidade patrimonial é o ente que foi personificado nessa obrigação, que é o empresário ou a sociedade empresária, que é quem pode demandar, pode ser demandado e por aí vai. Então, do ponto de vista jurídico, que inclusive é o tema aqui, o propósito desse episódio 2, a empresa familiar do ponto de vista jurídico, basicamente é isso, né? Agora, sobre a empresa familiar, eu gosto muito quando vocês começam a falar da consanguinidade. Olha só, já até me perdi, né? A gente começa a ficar nervoso dentro dos podcasts, mas dentro das relações consanguíneas, dentro das relações de afinidade, que vão se perpetuando com o tempo, sociedades, exemplo da sociedade do teu afetivas. Pai, né? Que a sociedade do teu pai é uma sociedade que já tem mais de 30 e poucos anos. Quase 40. Né? Então, existe um grau de afinidade onde todos se tratam como família, até porque vieram de fora do Mato Grosso para o Mato Grosso, onde um se apoiou no outro naquele momento e hoje se tratam como se irmãos fossem. E aí me parece... é um recorte, é uma realidade de muitas famílias que vieram aqui para o nosso estado, né? Aqui, para quem está ouvindo a gente, nós somos do Mato Grosso. Então, aqui é uma realidade para muitas famílias que vieram de fora e vieram aqui exercer uma atividade. Isso. E aí, dentro dessa perspectiva, Lu, você fala muito sobre isso, sobre esse conceito mais amplo, tanto você quanto a Amy falam sobre esse conceito mais amplo da família, até no entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, que ele não está mais restrito necessariamente à família consanguínea, né, e sim a essa relação de afinidade, de afeto, que vai também ao ponto de encontro do objetivo de uma sociedade empresária, que é quem pode construir, ou quem deve, pelo menos a grande motivação que a gente tem, em que pese hoje a relativização desse princípio do affectio societatis, pelo menos para fins de dissolução, é a relação de afinidade entre os sócios, a relação de confiança. Acho que se vocês quiserem abordar, seria legal. É bem isso. Lu, comenta pra gente aí um pouco mais sobre essa questão do elo de confiança que baseia, né, que está baseada aí as empresas familiares. Então, a gente sai dessa caixinha de que as empresas familiares, elas são ali só, né, existem só quando existem laços sanguíneos. Existem laços de afeto, existem outras coisas. Então, é um conceito alargado que a gente precisa olhar para a realidade que é posta. Então, hoje, se a gente para pensar que mais de 90% das empresas são familiares, nesse conceito caixinha, imagina então que 100%, se a gente for realmente olhar, elas
são empresas, então, que existem laços, né? Então, quando a gente fala uma empresa é familiar, quer dizer, existe um laço familiar. E a gente sempre brinca aqui no escritório que sempre uma reunião, quando a gente conversa com alguém, sempre existem 3 coisas que as pessoas estão buscando ali. Em qualquer reunião, em qualquer situação, porque é do ser humano isso. Então, ele tá buscando o afeto, ele tá buscando poder, né? Reconhecimento ou dinheiro. Então, são 3 coisas que o ser humano, são necessidades que eles vão, né, à medida ali do seu exercício da atividade empresária, eles vão exercendo. Então, é um ponto que a gente sempre gosta de olhar, tá, mas qual era o pano de fundo daquela reunião? Né? Qual é realmente o interesse, né, daquela empresa? Então, esse elo familiar, ele passa por todos esses pontos, passa pelo... Poxa, mas o filho, né, que tá ali, o que vai suceder, já tá dentro da atividade. Existem os filhos que não estão na atividade, porém, eles são acionistas, né, ou eles detêm cotas. Como é que funciona essa relação? Então, esse elo da empresa familiar, ele passa por tudo isso. A gente precisa olhar qual é o ponto dessa relação. É uma relação que existe afeto, que existe amor. Existem necessidades para serem atendidas de todas as partes. Então, olhando para isso, eu vejo as empresas familiares como empresas fortes, pujantes, porque a força de um afeto, de uma relação, né, ela é quase que visceral. De outra banda, justamente uma grande força, ela pode ser o ponto, né, de maior ferida, que são as relações. Então, hoje, assim, analisando esse elo familiar, é uma grande força, uma força grandiosa da empresa familiar. Porém, é também um ponto ali, especialmente o da comunicação, talvez seja a maior ferida. Porque é o maior desafio, o maior né? desafio, porque é onde as empresas, é onde eles não conseguem, né? A comunicação, vamos falar de remuneração ou de dividendo, vamos falar de como é que nós vamos descentralizar, vamos profissionalizar, não vamos. Vamos olhar os profissionais ali, sejam eles pertencentes à família ou não. Vamos olhar as forças que eles têm, as habilidades que eles têm, as hard skills, as soft skills. Vamos olhar aquilo de verdade, com honestidade, com transparência. Se não tiver uma comunicação, e muitas famílias hoje, inclusive, profissionalizam isso. Eles precisam de ajuda profissional para fazer todo esse elo. Especialmente porque esses profissionais, né, esses consultores, eles têm o elemento da neutralidade, né? Então facilita muito a comunicação entre esses membros da família, né? E a comunicação clara, efetiva, uma comunicação que efetivamente alcance, talvez ali entre os próprios membros familiares, que está ligado, né, às vezes a questão de um conflito, às vezes a uma questão emocional, né, e aí essa comunicação efetivamente não acontece, e aí é onde trava muita coisa, né, muita coisa fica travada, parada, porque ali são relações familiares que estão envolvidas. E tem um ponto também que eu vou aproveitar aqui para falar, que eu acho que é um ponto assim, ó, que é de maior destaque da força que uma família empresária tem. Quando ela olha e ela permite, ela dá espaço para inovação. A gente conversa com muitas empresas e muitos empresários e a gente percebe quando existe espaço para inovação e quando não existe. Quando esses sucessores, né, esses herdeiros, essas pessoas que vão sendo criadas e vão entrando no negócio, quando eles têm espaço para criar coisas novas, para olhar a outros mercados, para trazer dinâmicas de relações diferentes para aquele contexto. Esse espaço de liberdade, ele promove a inovação e é surreal como eles conseguem crescer. E quando a gente se depara com uma empresa que tem maturidade para olhar para a comunicação e para a inovação, é muito mais fácil fazer as regras, né? Ah, com certeza. Porque quando a gente vai ali falar da parte formal, que é onde a gente entra, então vamos falar de um contrato social, vamos falar de um acordo de sócios. Porque, assim, efetivamente a gente não pode fechar os olhos para os conflitos, né? E os conflitos, eles são inerentes a qualquer relação humana, especialmente a relação humana familiar. Eles são saudáveis, porque eles fazem
o amadurecimento do negócio. O Bruno gosta do conflito. Quando ele vê aquilo... Jamais. Não, ele fala assim, ó, não vou te explicar por que eu falo que você gosta. Quando ele vê que tá tudo bonitinho, não, é tudo certinho, é tudo tranquilo. Ele fala, não. Acende um sinal de alerta, né? Eu abro a investigação imediatamente, falo, alguma coisa tem, não tem como. Ô, Bruno, Ele então tem já faro. nesse aspecto, eu queria te fazer uma pergunta... especialmente no que se refere ao seguinte: de que modo as estruturas contratuais ligadas aí ao aspecto societário, até a questão da governança, podem mitigar um pouco, relativizar um pouco essas situações de conflito que a gente está tratando aqui, que é inerente, né, às relações humanas? Vou falar igual os jogadores de futebol falam, né, nas entrevistas, ou igual você vai num programa e tá meio ensaiadinho, né? Você falou, muito boa essa pergunta, Emília. Obrigada pela pergunta, Obrigado né? pela pergunta, gostei, extremamente interessante. Aí você corre pela tangente, assim, e foge do ponto central, porque essa foi cabeluda, né? Mas vamos lá. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu tenho muita preocupação com estruturas societárias impostas. Eu penso que, por mais que a gente, dentro de um planejamento sucessório, vai trabalhar com a doação, não se discute herança de quem está vivo, você está reservando ali o controle, né, para o patriarca, para a matriarca, através do usufruto, pontos que vão ser objeto de outros episódios, tá, em vários capítulos do nosso livro, sempre trazendo isso. Eu penso que, por mais que isso parta sempre do pai e da mãe para os seus herdeiros, para os seus filhos, quando eu estou construindo uma estrutura societária, eu tenho que pensar também que eu não estou lidando no final do dia com pessoas que estão recebendo só com aquelas condicionantes e ponto. Ali são seres humanos envolvidos, são meus filhos, são pessoas que eu vou tirar por mim, né? Acho que posso falar por vocês nesse aspecto. Como a nossa vida muda depois que surgem os nossos filhos, né? Como a gente os prioriza, como a gente tem um olhar diferente para a família, como muda a nossa relação com os nossos pais, talvez porque a gente compreende o tanto de renúncias que eles fizeram, mas surgem muitos desafios com o processo educacional, com a geração que a gente vive hoje, o acesso à informação, a baixa dificuldade em se lidar com a diversidade, completamente diferente da geração X, ou dos baby boomers, que é a dificuldade que a gente tem dentro da dinâmica da sucessão. Mas olha o contexto que eu estou fazendo para responder a sua pergunta. Veja o trabalho que você me deu agora. Né? Eu rodeio aqui para chegar. Eu tô aqui olhando se você vai pela tangente. Mas é para conseguir chegar num ponto. Eu estou tentando trazer a essência. E aí eu penso que as estruturas, guardadas as devidas proporções, é por isso que você tem que fazer entrevista, você tem que medir, você tem que ter o feeling de sentir até onde você discute, porque se eu tenho um filho que tem um grau de maturidade baixo para esse momento, ele pode sofrer da SPP, a chamada síndrome do pequeno poder, talvez eu precise de uma estrutura imposta. Se eu tenho filhos que são menores de idade, eu tenho uma estrutura que ele não tem a mínima condição de discutir. Se eu tenho filho especial, ele não tem condições de discutir. Então tudo depende. Agora, quando eu tenho filhos que de repente já estão inseridos no meu modelo de negócio, eu preciso discutir essa estrutura. E nas entrevistas individuais a gente vai ter a melhor resposta. E por que tem que ser individual? Porque a Emília não vai falar para o pai e para a mãe dela o que ela pensa na frente deles. Uhum. Pela relação de respeito, de venerância, de não querer abalar essa estrutura. Mas nós precisamos extrair da Emília numa entrevista individual e dizer que é confidencial. Emília, vem cá. Quais são os seus anseios, suas angústias, suas preocupações? Tua irmã falecendo, seu cunhado representa os seus sobrinhos que são menores de idade. Como é o teu relacionamento com o teu cunhado? Que vai representar necessariamente a parte dos seus sobrinhos, caso não haja cláusula de reversão. Uhum. Né? Como é o relacionamento com o teu pai se amanhã surge um herdeiro fora do casamento? Se amanhã ele e tua mãe divorciam, perceba que a gente tem... as pessoas às vezes brincam com um instituto muito sério achando que é simplesmente integralizar patrimônio dentro de uma pessoa jurídica e promover doação. Não. Nós vamos testar se esse modelo de negócio funciona ou não quando tiver efetivamente um evento. Exato. E aí eu vou saber se eu criar uma bomba relógio ou não. Mas para que eu consiga criar uma estrutura de consenso
de ponto de equilíbrio de cláusulas, eu preciso entender e considerar todos os fatores. Eu tenho filhos que estão inseridos que amanhã alguns querem tocar a fazenda, outros querem vender a fazenda. Eu tenho filhos que estão fora e dentro dessa dinâmica eu posso ter 3 cenários. Um quer vender a fazenda, outro quer arrendar e o outro quer tocar. Como é que eu chego num ponto de equilíbrio? Atendendo e olhando para todas as necessidades. Então, para eu poder criar, inclusive, regras de preponderância, de estrutura imposta ou estrutura mais leve, uma estrutura mais discutida, mais debatida, onde eu tenha cláusulas que contemple, ainda que em parte a vontade de todos, mas que acomode os interesses, é interessante. E vou falar quantas vezes nós já passamos por estruturas que você vê e enxerga nitidamente que não tem futuro depois da partida do pai e da mãe, e você tem que ter uma regra clara de dissolução. E aí, o que eu penso sobre esse capítulo 1 que a gente falou, sobre propriamente assim, o conceito jurídico da empresa. Inclusive, assim, com todo respeito a todos os doutrinadores, né, e inclusive a gente que fez um conceito próprio ali do que a gente entende como empresa, né, do ponto de vista jurídico. Porém, é só um ponto. E todo ponto de vista é só um ponto. Então, olhar a empresa de uma forma apenas jurídica é só uma forma de ver ela. Todas as outras que a gente trouxe aqui também são válidas e elas são importantes para que a gente consiga realmente olhar a empresa num todo. Bom, pessoal, então hoje nós tratamos aqui do nosso primeiro capítulo, né? Especialmente aí do tema a empresa do ponto de vista jurídico. É um tema que a gente entende aí como sendo bastante relevante, né? Importante aí para as reflexões. Espero que vocês todos tenham gostado também. E a gente aguarda vocês aí para o nosso próximo episódio, onde nós vamos tratar especificamente da governança, né, da estrutura de governança, propósito, geração de valor. Então nós aguardamos vocês aí no próximo episódio. Fiquem conosco. Até mais. Até mais.